A voz hoje tá tão cavernosa, eu preciso dar um time pra voz, Tamara. Tô igual o Cid Moreira. Você lembra do Cid Moreira, Tamara? Você é muito jovem. Cid Moreira foi um dos maiores apresentadores de jornal que tinha. Ele tinha voz, um vozeirão assim. Aí durante a Copa do Mundo, Cid Moreira ele fazia assim: Jabulani, porque a bola variava e tal. Hoje eu tô o Cid Moreira. Salve, turma das redes! Tudo sussa? Bora com Fala Figueiredo, que está quentíssimo nessa quinta-feira, porque hoje tem jogo do Galo na Sul-Americana e hoje temos o resultado do dia G. Você sabe o que é dia G? Eu vou te explicar. Temos também a análise de Cruzeiro 0, Corinthians 0. Foi bom? Foi ruim? Valeu a pena? Tá tudo sussa? Vamos falar no Fala Figueiredo, que tá no ar. Tudo bem, pessoal? Não machuque seu dedo, se inscreve no canal aí, clica no joinha, no gostei, se inscreve no canal, manda pros outros, faz o que você quiser, mas usa seu dedinho aí e se você se machucar, manda mensagem pra mim que eu mando um band-aid pra você. Eu vou arrumar um patrocínio de band-aid aqui nesse programa. Vocês vão ver. Só pra mandar pra vocês, porque não machuca nada. E dá moral pro Leozão. Então, bora se inscrever no canal. Vamos começar falando do Galo, até mesmo porque eu prometi pra vocês falar sobre o dia G. E o que é o dia G? É a última terça-feira do Galo. O dia G foi a terça-feira do Atlético em que tudo aconteceu. Tudo. Jogador lesionado, jogador vai sair, jogador na justiça, jogador fica, direção fala que tá tudo bem, mas não tá tudo bem, vai pagar, não pagou, agora vai pagar na outra semana. Tudo no mesmo dia. Então foi um dia de caos no Atlético. A direção tenta passar uma tranquilidade que não existe, que não existe. Isso é uma realidade. Jogadores se posicionam de maneiras diferentes e isso cria problema dentro do clube. Então, ou seja, o dia G foi o dia do caos para o Galo. E a gente vai ver as consequências disso durante os próximos dias. Inclusive, talvez possamos ver alguma consequência boa ou ruim hoje à noite no jogo com o Bucaramanga. De todos os erros que essa SAF do Atlético poderia cometer, porque futebol é um negócio diferente, esse é imperdoável. Porque isso se chama fluxo de caixa, planejamento e previsibilidade. E quem comanda o Atlético hoje sabe muito bem disso. Tem uma outra coisa. Eles não caíram de paraquedas no Atlético, não. Eles entendem do negócio futebol. O Ricardo Guimarães foi presidente do Atlético. Tanto ele quanto o Rubens Menin, há quanto tempo eles têm aportado e ajudado o clube? Uma coisa é verdade. Se esses caras não tivessem ajudado o Atlético há anos, o Galo não estaria hoje. Se bobear, o Atlético já tinha fechado. Esses caras ajudaram muito o clube. Muito. Mas não isenta o que está acontecendo agora. Porque o que acontece agora é um erro de gestão que precisa ser muito criticado. E que me traz a uma reflexão que você, atleticano, precisa ter. O Atlético vai ter com seu conselho que votar se vai vender parte do que cabe à associação para a SAF para um aporte de dinheiro para colocar no clube. Hoje a associação tem 25% do Galo e existe uma tendência de vender parte disso para um aporte de 600 milhões. Eu faço uma pergunta para vocês. Se essa reunião fosse convocada quando o Galo estivesse na final da Libertadores, na final da Copa do Brasil, com o clube supervalorizado, ela teria o mesmo teor? Ou seja, ela surge no momento em que o clube atrasa salário, em que o clube se mostra frágil, para quase que um pedido de socorro para o conselho de precisamos vender mais parte para pôr dinheiro. Vale a reflexão. Não vale? Claro que vale. Então, gente, o Atlético precisa ser transparente com a torcida, com o mercado e com o grupo de jogadores. A direção precisa. O que tem acontecido com o Atlético é imperdoável. Porque atrasar salários numa gestão que tem pessoas capacitadas, donos de bancos, de empresas grandes, eles sabem onde buscar dinheiro. Por que que deixaram chegar ao ponto do salário atrasar, de ter jogador botando rescisão, pedindo rescisão? Por que deixaram o clube ser tão exposto, desvalorizado? Para quê? Não tinha solução? E agora precisamos do aporte, precisamos comprar mais da parte da associação.
vale bem uma reflexão, tá? Vale bem uma reflexão. Qual a consequência hoje do dia G que nós teremos? Nós vamos ver o comportamento do time após toda a turbulência vivida nessa semana para um jogo em que o Atlético é favorito, mesmo com os problemas, desfalques que o Galo tem, para passar e se classificar na Sul-Americana. Mas vamos acompanhar comportamento dos jogadores e o principal, comportamento da torcida. Eu sempre disse, desde os meus tempos da TV Globo, da Itatiaia, quem sou eu para mandar e falar no coração do torcedor. Cada um sente o que quiser, cada um fala o que quiser, desde que com respeito, sem violência, mas o torcedor tem o direito de sentir e falar o que ele quiser. Assim como eu também tenho. Eu não estou ofendendo ninguém, eu não estou ofendendo a honra de ninguém quando eu critico, pelo contrário. Eu critico que uma gestão que está ruim, eu quero entender por que neste momento os salários foram atrasados, o que aconteceu para esses salários serem atrasados, porque nenhum empréstimo foi feito, nenhuma situação para deixar o clube ser exposto desse jeito. Por que do clube ser exposto desse jeito? Porque isso desvaloriza muito a marca. Essa explicação eu quero ouvir do Atlético. Tem que ter um porquê. E agora, qual será o comportamento do torcedor para com o time? Será que hoje a gente vai ver uma noite de apoio incondicional? Como quando o Galo caiu e ao final do apito lá do jogo contra o Vasco, se não estiver enganado, a torcida cantou o hino, torcedores emocionados e tudo. O amor ao clube é acima de tudo. Ou teremos uma noite de protestos? Ou teremos protestos cerceados? O que não pode acontecer. Porque uma coisa e o torcedor jamais pode fazer isso, encantoar jogador tá errado. Parar jogador, direção e tudo em aeroporto tá errado. O torcedor tem que pagar o sócio, ir para arquibancada e fazer o papel dele. Quer reclamar, vai vaiar o time lá no lugar do torcedor. Eu faço os meus comentários aqui no meu lugar. Eu não peço para entrar dentro da cidade do Galo e falar com o Paulo Brax, e falar com o Rubens Menin, e perguntar para o Rafael Menin, ou para o Ricardo Guimarães, ou para o Cuca, por que está errado. Esse é o espaço de trabalho deles. Esse aqui é o meu. E o espaço de trabalho deles precisa ser respeitado. Agora, o torcedor leva cartaz para arquibancada, cobrando da direção, cobrando de algum jogador. Isso tudo faz parte. Então, que o Atlético saiba lidar com o problemão que ele mesmo cavou. Que ele mesmo cavou. Eu não sei qual será o comportamento hoje da torcida do Atlético. Se será mais protesto ou mais apoio. E ela tem todo o direito de fazer o que ela quiser. Porque a gestão deu motivo. Repito, não estou incentivando violência, pelo amor de Deus, não venho com essa babaquice e empurrar isso pra cima de mim. Mas se o torcedor começar o jogo vaiando o time, aí fala, pô, mas tinha que estar apoiando, pô. Cada um sabe o que o seu coração faz. E eu respeito. Minha opinião, o que eu faria? Eu tentaria apoiar o time. Porque o resultado impacta no clube. É melhor resolver problema ganhando jogo do que resolver problema perdendo jogo. Porque problema tem que resolver. Então é melhor ter um apoio para os jogadores. Agora, eu não sei qual será o comportamento da torcida hoje. Vamos acompanhar. Na escalação, olha só para você ver, gente, como fica pequeno um jogo que vale classificação de um torneio internacional. Na escalação de hoje, o Cuca tem alguns problemas, mas é bem possível, bem provável, que ele tenha Natanael, Lianco, Alonso e o Caio, Paulista jogando na canhota. Se não jogar o Caio, joga o Igor Rabelo, e aí o Alonso faz a lateral esquerda. Gabriel Menino, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Dudu, Rony ou o Coelho. Vamos ver também como fica a relação com o Rony. Se a torcida vai julgar que é melhor ter o Rony porque ele é importante, porque ele joga bola. Ele não tá jogando não, mas ele é bom jogador. Ou se vai pegar no pé porque ele queria deixar o clube. Eu não sei, eu já vi de tudo. E se vai ser necessário o Hulk salvar o Atlético achando gol de falta, gol olímpico e tudo, ou se o time vai mostrar algo mais. É uma incógnita o que vai acontecer hoje. Mas o melhor para o Galo, e tô deixando isso claro para você, torcedor, a melhor situação de hoje é que se você, torcedor, tiver no seu coração que apoiar o time é melhor porque resolver problema ganhando é melhor do que resolver problema perdendo, é o que eu faria. Porque resolver problema o Atlético tem, e muitos para resolver. Mas é melhor trabalhar
com o time ganhando do que com o time perdendo. Então, eu, no papel de torcedor, se eu fosse meu time lá, estivesse lá no Santiago Bernabéu, eu ajudaria o time a ganhar. Cobraria da direção, cobraria de jogador que eu não tô gostando, do treinador, de quem for. Agora, e uma coisa, não empurrem pra imprensa. Porque eu vi tentarem fazer isso aí. Porque a imprensa gosta do circo pegando fogo, porque a imprensa gosta de clique, porque a imprensa não atrasou salário de ninguém, tá? A imprensa não atrasou salário de jogador, não tem jornalista trabalhando com bolso pra fora pra protestar, não tem jornalista acionando o Atlético pra receber, pedindo rescisão. A imprensa não é culpada de nada, tá? Porque quando o clube ganha e a imprensa elogia, ninguém fala que, tá vendo? A imprensa é legal demais. A imprensa ganhou também. Mas quando o clube é criticado, a imprensa adora isso. Vocês ganham clique, vocês ganham audiência, vocês ganham isso. A imprensa não atrasou o salário de ninguém. Não venham empurrar pra imprensa, não. Vamos falar do Cruzeiro? Põe a vinhetinha aí, Tatá, pra gente falar do Cruzeiro, que por mais que o Galo esteja cheio de problemas, o Cruzeiro não está. O Cruzeiro jogou com o Corinthians, empatou em 0-0. Foi um bom resultado? Eu acho que foi. Se você me perguntasse antes da partida, Léo, você negocia um empate com o Corinthians em São Paulo, mesmo o Cruzeiro sendo um time bem melhor que o Corinthians hoje? Sim, sabe por quê? Jogar lá é sempre muito difícil. E ontem isso ficou comprovado. Porque mesmo o Cruzeiro tendo um time superior, quase que o Cruzeiro perdeu o jogo no final. E temos que dizer que o time do Corinthians, que é uma montanha-russa, ontem jogou bem. O Corinthians jogou bem. O Corinthians encarou o líder do campeonato e o Corinthians fez um bom jogo. O Corinthians fez um jogo parelho com o time líder do campeonato. Então, a gente precisa analisar de todos os prismas. E como eu gosto muito de fatos e números, e trago muito isso aqui, uma situação me chamou a atenção do jogo de ontem. O Cruzeiro teve os mesmos números de... Pedi que minha tela foi para lá, para cá, mas eu lembro aqui de cabeça. O Cruzeiro teve a mesma média de números de finalizações dos últimos jogos, que o Cruzeiro tem uma média de 14 finalizações, a mesma média de faltas, que são 14 faltas, a mesma média de escanteios, mas não teve o mesmo número de desarmes e o Cruzeiro teve mais posse de bola. Vocês se lembram aqui que eu falei que o Cruzeiro é um time que não precisa da bola para ganhar? Porque é um time muito vertical, muito rápido? O que o Cruzeiro encarou contra o Corinthians? O Cruzeiro ficou mais com a bola e o Corinthians meio que estava tranquilo quanto a isso. E o Cruzeiro não ganhou o jogo. Então, talvez sempre há o que melhorar, mesmo no que tá bom. Talvez seja uma melhora que o Leonardo Jardim tenha que buscar para esses momentos em que o Cruzeiro ficar mais com a bola. Porque o Cruzeiro é muito letal, é um time de transição. O Cruzeiro recupera e sai. E assim tem ganhado de todo mundo. Mas e quando não tem espaço ou o jogo não propõe este tipo de jogo? Que o Cruzeiro tenha mais posse de bola. O Cruzeiro ainda finalizou muito contra o Corinthians. Podia ter ganhado o jogo. O Caio Jorge perdeu o gol na cara. Mas o Corinthians também perdeu lá. Por isso que eu acho que o resultado foi justo. Agora, se tem alguma coisa que talvez chame a atenção do Jardim, porque chamou a minha, é que a única diferença desse jogo, tirando que é um jogo em São Paulo, contra um time grande, onde é muito difícil sempre jogar, o Corinthians pode ter o pior time do campeonato. Jogar lá nunca é fácil. Mas que o Cruzeiro teve mais a bola. Será que quando o Cruzeiro tiver mais a bola, ele precisa pensar em algo diferente para surpreender o adversário? Ou não? Aí cabe ao ótimo treinador do Cruzeiro, que segue líder. Então, mais um dia em que você, cruzeirense... Como é que é, Tamara? O torcedor do Cruzeiro acorda, me dá um café Nog? Segue o líder. Não é um all-out? Segue o líder. Aí, se você for na rede MC para abastecer, eu tenho uma grande novidade para você. Tá rolando uma promoção espetacular, mas é espetacular, porque a Rede MC tem uma parceria com a Petrobras e com a Lubrax+, e eu preciso, inclusive, pegar aqui tudo o que tem nessa promoção, porque, gente, tem muita coisa. Mas é muita coisa. Presta atenção. Você que é torcedor do Galo, do Cruzeiro, você vai ter a chance de acompanhar o seu time durante o ano todo. Entendeu, Tatá? É o ano
todo. Você vai acompanhar o seu time. Patrão isso. É ou não é? Olha só. Quando você for abastecer na Rede MC, você vai lá uma vez por mês para abastecer, você vai indicar o seu time. E abastecendo acima de R$ 100, combustível Lubrax mais. Ou gastando R$ 30 na BR Mania. Gastar R$ 30 na BR Mania é fácil, sabe por quê? Porque quando a Tamara vai lá gravar comigo, só o que ela come já dá mais disso. Porque tudo é gostoso demais nessas lojas de conveniência da Rede MC. Se você gastou R$ 30, você já ganhou o número da sorte para concorrer. O que vai acontecer? Você vai indicar o time que você torce e uma vez por mês você vai... Oh, isso aqui é demais. Você vai escolher o jogo e vai com um acompanhante acompanhar o seu time durante todo o ano. Então você imagina, eu fui sorteado na Rede MC lá no Lubrax Mais, tá? E aí eu viro e falo assim, Tamara, nós vamos escolher Real Madrid e Barcelona para ir nesse mês. No outro mês eu falo, eu quero ir em Real Madrid e Sevilha. No outro mês, você tá doido? Agora, lembrando que a gente ainda não tem a Rede MC lá na Espanha, mas nós vamos fazer para eu poder ganhar essas promoções lá. Então, se você, inclusive, pagar pelo app, é isso aí. Porque você pode usar o app do Premia. Você dá o chute ao gol virtual e quer saber mais, Tamara? Tem mais de 70 mil prêmios instantâneos. Esse povo ficou doido. É pra ir ver seu time no campo, patrão com acompanhante, uma vez por mês, com o jogo que você escolhe, você ainda pode ganhar um monte de prêmio. Então, turma, abasteça com grid, pódio, pagando pelo Premia, você ganha 2 números da sorte. Eu tô falando, eu tive que colar aqui porque é muita vantagem. Gente, acesse, vou colocar o QR Code para você aqui agora. Acesse a promoção, participe, porque você vê o seu time todo mês, escolhendo o jogo que você vai, com um acompanhante, concorrer a mais de 70 mil de prêmio. Você tem uma série de benefícios. É só com a Rede MC e com a Lubrax Mais. Não precisa. Depois dessa, Tamara, sério, eu não tenho mal o que falar. Porque eu não tenho mal o que oferecer de legal para vocês, não tem como ficar melhor. Sabe o que você faz agora? Já baixou? Agora pronto. Deixa, clica aí no salvar, no gostei, se inscreve no canal, deseja melhora para a voz do Leozão, porque eu tô precisando, e vamos seguir o jogo. Vamos acompanhar o Galo hoje à noite, ver o comportamento do time depois do dia G. Vamos acompanhar o Cruzeiro, que segue o líder no Campeonato Brasileiro. E vamos torcer pro Real Madrid voltar a jogar, que eu tô com saudade. Por mais que a última foi doída, eu tô com saudade. Beijo pra vocês, que Deus os abençoe sempre, porque daqui do Fala Figueiredo tá tudo dito. Tchau, tchau.